E vamos para a última pergunta, Eita, já para Jesus, que bem. encerrar o nosso Sim. podcast de hoje, que é um conselho que a senhora daria para líderes, não só da dança, mas líderes de todos os ministérios, assim, de louvor, de teatro, né, de algum departamento, seja de homens, de mulheres. Que louvor a senhora dá, assim, para líderes? De fato, se ela quiser dar um específico para dar dança também, a gente está aqui para ouvir. Mas o conselho da parte da senhora para líderes. Eu tenho algo assim bem direcionado, que foi inclusive o que eu deixei, né, para o pessoal, para a liderança, inclusive para os pastores nessa época, nesse tempo, é não desistir, não desista, não confunda as circunstâncias que você tem vivido no momento presente é, com o rompimento, com algo que esteja sendo, de certa forma, influenciando negativamente sobre o seu ministério. Não é um rompimento entre o seu relacionamento com Deus. Talvez você esteja enfrentando momentos de frieza no ministério que você faz parte, talvez você esteja enfrentando momentos de dificuldades, de questionamentos. Entenda que você, como líder, você é responsável por testemunhar de quem Jesus é na sua vida. E testemunhar sobre quem Jesus é em nós, gera em nós é, a decisão de nós adotarmos para uma vida inteira um tempo de renúncia. O líder ele precisa viver de renúncia. Nem tudo aquilo que você vai viver, aos olhos de Deus, é para que você viva. Às vezes é algo que tem a ver com a beleza, com a estrutura, com a estética, mas Deus tem algo no momento que seja mais crucial, algo que seja mais um tempo de abnegação, um tempo de renúncia dos seus próprios desejos, dos seus próprios projetos. Às vezes a gente está tão impulsionado a realizar os nossos projetos, porque eu tenho um projeto do ministério, a gente vai fazer roupa tal, a gente vai fazer, olha, anualmente, às vezes o Senhor nos dá estratégias, e Ele me trouxe estratégias para que eu traçasse, de repente, num livro, em uma agenda, e aí, no meio da coisa, as coisas vão acontecendo de forma totalmente diferente. E aí eu penso assim, eu falo, Senhor, mas não era para ser? E aí o Senhor fala, você não tem o controle. Você nunca teve o controle. O cumprimento das promessas de Deus no ministério, eles não dependem só de você, sabe? Isso é tão forte, isso é tão forte. Eles não dependem só de você. O cumprimento da vontade de Deus sobre o ministério, ele possa se resumir em um período que você se encontre para você gerar frutos, para você trabalhar, para você delegar funções e para você deixar com que outros prossigam aquilo que você começou. Você não vai ficar para semente. Eu tenho uma mania, sempre que eu reuni as meninas, né, eu faço parte da comunidade evangélica Koinonia, uma igreja que é uma escola para minha vida. Eu falei a respeito dos meus pastores, né, que são uma bênção. Tem um pastor que ele é um amoroso, que ele é responsável com a obra, que ele tem um coração quebrantado, que ele é servo, que ele mais serve as ovelhas. Na verdade, eu não vejo ele usufruindo da posição que ele tem para nada, sabe? Eu vejo ele tirar do que ele tem para dar para as pessoas, e eu aprendi muito nessa jornada ministerial. E o último culto que eu ministrei a palavra, o Espírito Santo de Deus me levou a fazer algumas coisas que nem estavam assim muito combinadas, né? Mas eu falei a respeito para a igreja, porque a igreja me conhece como alguém que sempre foi fora das quatro paredes, desde quando eu cheguei. E os profetas já eram usados para dizerem, fica com esse povo aí por um período, porque eles não vão ficar muito tempo, aquela coisa toda. E a gente ficou, e a gente tem recebido da parte de Deus essa palavra de gratidão, esse direcionamento para agradecer, um tempo de gratidão. E aí foi onde o Senhor me direcionou a agradecer aos meus pastores por esse tempo em que eles semearam, por esse tempo em que eles me ensinaram com a vida deles, porque a gente não tem um tempo de estar junto, sentado, conversando, mas com a vida deles eu aprendi muito a abdicar de muitas coisas, a renunciar muitas coisas, a persistir, a perseverar, mesmo diante das circunstâncias que mostravam para mim que era impossível que as coisas caminhassem, que as coisas continuassem. E eu falei, eu louvo a Deus porque o Senhor encontrou na vida desse homem alguém que enxergasse em mim uma pastora que nunca pediu para ser pastora, nunca imaginou em ser pastora, e não é por mérito, porque ser pastor não é mérito nenhum, você precisa se humilhar cada vez mais, você precisa descer cada vez mais, porque senão você nunca vai aprender sobre Deus e falar para as pessoas
Você não vai aprender sobre humildade se você não for humilde. Você não vai falar sobre amor se você não viver esse amor. Então, diante de tudo isso que a gente tem vivido, eu tenho vivido um tempo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem permitido nas nossas vidas, o tempo de igreja, o período em que o Senhor trouxe ministério para estar sob a nossa responsabilidade, o período em que Deus tem nos ensinado para auxiliar nessa obra, e ainda que o Senhor nos direcione, nos mostre outros lugares, outros caminhos, aí as pessoas falam assim, não, mas você estava o quê? Você está se despedindo? Você está falando, não, é porque a gente está sentindo que está muito perto. Está muito perto, assim, de algo se cumprir sobre as nossas vidas, e não é algo que está dependendo da nossa vontade, é apenas, assim, um direcionamento, e o Senhor vai nos impulsionando a nós sermos mais sensíveis para que aquilo que o Senhor tem falado através dos seus profetas seja testificado no nosso coração também através do Espírito Santo. Então, o meu conselho para essa liderança atual de hoje, em todos os aspectos, se você é um líder de dança, se você é um pastor, não desista do seu chamado. Não desista, porque o Senhor, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco, porque Ele vê em nós instrumentos, vasos de honra, porque se nós tivermos que escolher entre ser vaso de honra e desonra, a gente vai escolher em ser vaso de honra. E nós temos o potencial de gerar de dentro de nós, de falar de dentro para fora as palavras que construam um novo Brasil, que construam uma nova nação. O Brasil depende de mim e de você se posicionar, declarar palavras, jejuar, entrar em propósito, pagar preço e se permitir ser usado por Deus nesse tempo para que não sejam as suas vontades, para que não sejam os seus desejos. E ainda que talvez a dor da separação, às vezes você vai ter que deixar pessoas, você vai ter que deixar lugares, você vai ter que sair de algum lugar que você esteja que gerou vínculos, mas não é sobre a sua vontade, não é sobre os seus sentimentos, nem sobre as suas emoções. Se você é um ministro que tem sido levado pelo vento do Espírito, e você tem se colocado na posição, como Isaías falou um dia, eis-me aqui, envia-me a mim, você vai compreender que não e nunca foi sobre nós. Então, que nós sejamos essa tocha. E eu queria deixar com vocês o que está aqui em 2 Coríntios 3, que diz assim, a partir do versículo 2, vós sois a carta escrita em nosso coração, vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Glória a Deus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que nós sejamos dependentes do mover do Espírito. E que a gente entenda que o mover do Espírito, ele não é um movimento. O movimento passa. Mas quando a gente entender que no momento que você está naquele tanque, aonde o Senhor desce, Ele move as águas, e aonde você vai compreender que não só você tem direito a mergulhar nesse tanque, mas você é responsável para trazer outras pessoas para quererem mergulhar nesse tanque, para ser sacudido, para as estruturas serem abaladas e gerarem cura, você vai compreender no fundo do seu coração que aquilo que está acima dos seus projetos vai ter muito mais eficácia, vai ter muito mais relevância, porque se trata da vontade de Deus, dos projetos e dos propósitos dele na sua vida. Você não é líder porque você escolheu ser líder. O Senhor disse que eu vos chamei porque fui eu que vos escolhi, não foi você que escolheu. E uma vez você sendo um líder com uma função, não desista do chamado por questões pessoais, não desista do chamado por questões ministeriais. Você precisa entender que para tudo existe um ponto de partida, um ponto final, mas a obra ela não para, ela é contínua. E você precisa se colocar na dependência para entender quando, onde, como, por que está na posição. Porque nunca foi sobre nós, sempre sobre Jesus. É sempre sobre Jesus em nós. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.
Que palavra Nossa, meu poderosa. coração Meu tá... Deus, Dá meu um Deus. quentinho, a gente Amém, ouve- amém. dá um quentinho, é uma palavra de ânimo, dá um quentinho no coração de saber que Deus sabe Dá. todas as coisas.